Senhor nosso Deus, nós queremos agora pregar a Tua palavra e nós colocamos o futuro da nossa nação. Essa foi a decisão do povo e nós cremos que o Senhor está agindo e agirá, que o Senhor operará, que o Senhor não será surdo às orações que o seu povo fez por esta nação. E nós declaramos que a nação brasileira pertence, como todas as nações, ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa nação, sobre o Brasil. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Agora, ó Senhor, abençoa-nos ao transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. Desperta-nos para que vivamos plenamente a vontade do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lembre-se do que diz-nos a palavra em Apocalipse. Ao Senhor pertence a terra. Ele é soberano sobre os reis da terra. Ao Senhor pertence a terra. E Deus é soberano. E os meus olhos estarão no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus nos dê a sua bênção. Há uma palavra nas Sagradas Escrituras, quando o profeta Ageu se dirigiu a dois homens, a Zorobabel e a Josué, homens que o destino do povo de Deus estava intimamente relacionado com eles. Eles estão dentro daquela realidade da reconstrução da cidade, do templo, dos muros, e por que não dizer da própria nação de Israel. Não foi fácil para Israel, para Judá, voltar a Jerusalém. Deixar Babilônia foi desafiador. Eles haviam feito uma vida em Babilônia. Eles haviam tido sucesso em Babilônia. Nós encontramos não apenas a questão de Babilônia, mas encontramos dos medo-persas como o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, foi assim exaltado pelo Senhor. Nós vemos Daniel, nós vemos Ezequiel, nós vemos aqueles amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdênego. Nós conhecemos a história da rainha Ester, nós conhecemos tudo isso, como Deus operou e os defendeu. E então chegou o momento do cumprimento profético que fora dito pelo profeta Jeremias para que o povo voltasse. O tempo se completou e o povo voltou. Foi tão difícil que o povo não voltou de uma vez. Houve várias caravanas. E homens como Neemias, homens como Esdras, foram erguidos por Deus para restaurar, sejam os muros, seja o templo, seja a fé daquele povo. O povo, então, retorna a Deus. O povo se arrepende, o povo se converte, o povo
nunca mais volta à idolatria. Nunca mais retorna à idolatria. O povo está agora fiel ao Senhor. Mas aqueles que deveriam estar à frente do povo, especialmente Zorobabel, um líder de fé, um líder religioso. Zorobabel tinha um grande desafio e Josué, governador de Judá, também tinha este grande desafio. E a eles, Deus se voltou e os abençoou. E a Bíblia nos diz em Ageu, capítulo 1, e versículo 14, diz o seguinte: o Senhor suscitou, ou, em algumas versões, despertou o espírito de Zorobabel. Também diz que o Senhor despertou o espírito de Josué. Deus é aquele que desperta o nosso espírito. Nós precisamos de avivamento? Sim, mas nós precisamos de um despertamento. Nosso espírito precisa ser despertado por Deus. Homens, mulheres, crianças, adultos, gente já anciã, todos nós necessitamos ter um espírito despertado pelo Senhor. Que Deus suscite em nós um despertamento, que o nosso espírito seja movido por quem? Por Deus. Nós precisamos de ter um espírito despertado. Mas temos que compreender o que significa termos um espírito despertado. A palavra que hoje eu trago, devido a toda a realidade que nós estamos vivenciando, não é uma palavra muito longa. O que eu espero é que seja uma palavra longamente vivida. Que nós venhamos a viver essa palavra até o final da nossa vida, sendo despertados por Deus. Volto a dizer que antes que haja um avivamento, é necessário haver um despertamento. As virgens dormiam, mas o grito da meia-noite despertou as virgens. E aquelas que estavam munidas de mais unção, puderam alimentar as suas lâmpadas e manter as suas lâmpadas desta forma acesas. Eu ouvi uma frase de um pregador, não me recordo o nome dele, mas uma frase que tocou meu coração, dizendo justamente sobre as virgens que mantiveram a lâmpada acesa. Aqueles que têm a lâmpada acesa conseguem enxergar o caminho. E eu falei, isso é uma verdade. Quem tem a sua lâmpada acesa não se desviará, não errará o caminho. Não importa quão escura seja a noite, não importa quão intensa seja a escuridão, aquele que tem a lâmpada acesa e mantém a sua lâmpada acesa, este não errará o caminho, este chegará onde tem que chegar. Mantenha a sua lâmpada acesa, no nome de Jesus. Mas outro profeta, porque houve vários profetas que cooperaram neste momento de reconstrução nacional, de reconstrução do templo, de reconstrução dos muros. Vários profetas se envolveram, entre eles o profeta Ageu, mas contemporâneo de Ageu e profetizando junto com Ageu, estava o profeta Zacarias. E Zacarias traz uma palavra a este mesmo Zorobabel. E o que é que nós temos que compreender?
quando Deus desperta o nosso espírito. Veja o que diz Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito do Senhor. É nisso que confiamos, é nisso que nos fiamos e nos entregamos de todo o nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos cativos, para libertar os que estão presos. Deus nos tem dado uma unção. Creiamos no mover do Espírito do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Goforth, grande missionário inglês, que pregou entre os chineses, houve homens de Deus extraordinários no movimento de missões, homens que levaram o Evangelho. Goforth era um homem movido pelo Espírito. Ele lutou durante anos para aprender a língua chinesa. Eu imagino, pois eu não conheço chinês, que ela deva ter uma grande dificuldade para nós, ocidentais. Uma língua diferente, e uma língua que no norte e no sul é falada diferente. Uma língua que você tem mais de uma língua em uma nação, e todas são o chinês. Você pode ter o cantonês, você pode ter o mandarim. Esse homem estudou, e não conseguia falar esta língua, por mais que se esforçasse. E você pode imaginar a frustração de um pregador não conseguindo se comunicar na língua dos seus ouvintes. Então, um dia ele se jogou ao Senhor e tomou por lema Zacarias 4, 6. Não por força, não por violência, mas pelo teu Espírito. E esse homem, então, foi ao púlpito, se colocou de pé no púlpito, abriu a sua boca, crendo, disse: Senhor, eu estudei, eu fiz tudo, agora é com o Senhor. Não será por minha força, não será por minha violência, mas será pelo teu Espírito. E daquele dia em diante, ele falou um perfeito chinês. Um perfeito chinês. Houve esforço da parte dele, houve empenho da parte dele. Houve o que chamaram a Revolução ou Guerra dos Boxers, que os ocidentais que estavam na China eram vistos como opressores, como invasores, e os boxers, então, se levantaram, os chineses se organizaram, e houve uma perseguição, houve uma matança. Goforth, por ser inglês, toma sua família, sobe em uma carroça e começa então a sair. E eles são cercados por uma grande milícia de boxers, montados a cavalo, todos armados, todos com espada. E apenas eles, sua mulher, sua família. E mais uma vez Deus lhe disse: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito.
Eles desceram aquela planície em direção à carroça de Goldford. Goldford se levantou para proteger a sua família. Ele foi então golpeado em sua cabeça. O capacete que ele estava, aquele capacete inglês, branco, bem conhecido, daqueles tempos de imperialismo inglês, e ele com aquele capacete ainda se tornava um alvo mais evidente, aqueles homens, aquele capacete foi partido, Goldford caiu no solo, ele então se esforça para se levantar, ele queria defender a sua família, e ele ouviu claramente Deus lhe dizer, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. E ele disse, então, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Eu entrego minha família em tuas mãos, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Fecha os seus olhos, desmaia, devido à força do golpe que recebeu, e ao despertar, sua esposa está fazendo um curativo, uma atadura em sua cabeça, e ele olha e vê todos os chineses ao seu redor, todos desmontados, todos de pé, todos esperando algo. E ele pergunta à sua esposa, o que aconteceu? Ele disse, quando você desmaiou, uma grande mão surgiu e tomou o cavalo e o cavaleiro e os levantou e os arremessou para longe. E todos eles estão parados, esperando você falar. E aquele grupo, Goldford se levanta, prega, e todos eles se entregam ao Senhor Jesus Cristo. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Um homem que aprendeu a depender de Deus na situação mais grave, mais difícil, a estar na dependência total. Desperte o Senhor o nosso espírito, mas nos mostre o Senhor, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que as coisas vão acontecer. No nome de Jesus Cristo. E o que acontecerá com o nosso espírito? Agora sim, eu quero que você venha comigo ao texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. O texto da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscita a Lázaro, foi um dia de manifestação de um grande poder. Não foi por força, não foi por violência. Isso tudo aconteceu pelo Espírito do Senhor. Porque você não levanta um morto, não ressuscita um morto por força, não ressuscita um morto por violência, você só ressuscita um morto pelo Espírito do Senhor. Quando o profeta Ezequiel viu o vale de ossos secos, a pergunta de Deus, viverão esses ossos? A resposta de Ezequiel a Deus, tu o sabes. E quando Deus disse, profetiza os ossos, e houve o choque de ossos contra ossos, e cada osso se uniu ao seu osso, e houve o crescimento de tendões, e houve carne, e houve a formação dos corpos. E depois de tudo isto, disse, profetiza aos quatro ventos, e disse,
e soprou o Espírito, e entrou o Espírito, porque só há vida aonde o Espírito sopra. Então, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E um milagre era necessário acontecer. E nós conhecemos a história da ressurreição de Lázaro, que Jesus disse: movei a pedra, que Jesus chegou ao túmulo, que Jesus chamou por Lázaro e que Lázaro veio. Mas uma coisa aconteceu. Versículo de número 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, veja o que está escrito aqui, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O Espírito de Cristo foi agitado naquela realidade. Quando nós lemos essa agitação, o que devemos compreender? O Espírito de Cristo foi agitado, e eu oro a Deus que Deus agite desta maneira o nosso espírito, para que nós também possamos comovermos-nos com os que necessitam. Que o Espírito seja agitado dentro de nós, que o Espírito seja despertado dentro de nós, que saibamos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E quando o Espírito se agita, alguma coisa acontece. Deixe-me fazer uma comparação, que foi a comparação que Deus deu a mim, quando eu lia esse texto. Que a agitação do Espírito em nossas vidas é semelhante à agitação das moléculas, quando elas se agitam e mudam o estado em que está a molécula. Quando a água tem as suas moléculas agitadas, e ela está no estado líquido, mas as suas moléculas se agitam por causa do calor. A velocidade muda. Ela, o que acontece? O estado da água, ela é água, só o seu estado muda. Ela passa a ser vapor, ela passa a subir. E, de uma certa maneira, quando eu lia esse texto, eu via a agitação de moléculas, a mudança do estado e a mudança do nosso estado. Nós precisamos ter uma mudança de estado, de um estado natural para um estado sobrenatural. Deus tem que nos agitar. Eu sempre ouvi sobre o batismo no Espírito Santo e tantas pessoas falando sobre como sentiram uma agitação. Você já ouviu falar sobre isso? Uma agitação dentro delas. E alguns até comparam isto ao bule, que começa a soprar, a apitar. Por quê? Porque o vapor está ali, porque o calor mudou, porque se agitou toda a condição interior daquela água, mudou-se plenamente, porque houve uma agitação. Nós precisamos dessa agitação que só o Senhor pode fazer em nossa vida. Agita-nos, Senhor. Agita o nosso espírito, agita o nosso interior, agita as nossas vidas, agita-nos, Senhor, tira-nos dessa condição
dessa condição em que estamos, do estado em que nos encontramos. Às vezes você se encontra num estado de melancolia, num estado de desespero, num estado de desistência, num estado de derrota. Então Deus começa a te agitar. Deus começa a agitar o teu espírito. Deus começa a agitar a tua pessoa. Deus desperta o teu espírito. Ele começa a se agitar. E a agitação faz com que eu mude o meu estado. Eu preciso mudar o meu estado. Mas eu de mim, por mim mesmo, não poderei mudar o meu estado. Eu preciso de uma ação que mude o meu estado. Jesus olhou aquelas pessoas. Jesus se emocionou, se comoveu com aquelas pessoas. E quando Jesus se comove, quando Jesus se compadece, milagres acontecem. A Bíblia diz que, tendo Jesus desembarcado, viu as pessoas e elas eram como ovelhas sem pastor, e compadeceu-se delas e curou a todas. Meus irmãos, quando nós somos por Deus tocados e Ele muda o nosso estado, os milagres começam a acontecer. Eu quero sair desse meu estado tão natural. Meu espírito está num estado muito natural. Eu quero ser agitado. Que Deus me agite. Agite o meu espírito. E eu entre num estado sobrenatural. Talvez haja pessoas que estejam nos vendo e ouvindo, nos assistindo pela live, e que diz: o meu espírito está derrotado, eu estou vencido, eu estou derrubado. Deus pode mudar esse meu estado. Ele pode mudar esse seu estado. Ele pode agitar o seu estado, e agitar o seu estado não tem a ver com te perturbar. Agitar o teu estado não tem, ou o teu espírito, não tem a ver com colocar o teu espírito angustiado, preocupado. Não, ao contrário, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que te dá a vitória. Foi ao Senhor dos exércitos que uma mulher estéril, que uma mulher cuja madre não se abria, que era Ana, foi e clamou ao Senhor dos exércitos. E Deus lhe deu não apenas um filho, Samuel, mas lhe deu outros filhos. Foi defendendo o Senhor dos exércitos e os exércitos desse Senhor, que um jovem, Davi, disse: o Senhor é o Senhor dos exércitos, a Ele pertence a guerra, Ele é quem dá a vitória, e teve vitória sobre Golias. Deus dará a vitória sobre Golias. Deus nos concederá sermos férteis quando não éramos férteis. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu creio plenamente que o Senhor pode, quer e fará. Ele despertará o nosso espírito. E nós precisamos ter o espírito despertado. Nós precisamos ter o espírito agitado. Mas nós temos que nos comover, nós temos que nos emocionar. Não com a nossa dor. Com a nossa dor nós nos comovemos. Com a nossa dor nós nos emocionamos, mas com a dor alheia. Esse sentimento pela lágrima, pelo luto, pela dor, pelo sofrimento do outro, que faz o nosso espírito se agitar. E quando o nosso espírito for agitado, oh, glória a Deus, um milagre vai acontecer. Nós viveremos o sobrenatural de Deus, porque sairemos de um estado natural e passaremos a um estado sobrenatural.
Amado e querido Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor opere maravilhas. E que o Senhor agite o nosso espírito. Nos faça sair do estado natural e entrar num estado sobrenatural. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos pelo Teu poder. Abençoa-nos pela Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos. Eu peço a você, fique de pé agora, diante do Senhor. Erga as suas mãos para os céus. Que Deus desperte o nosso espírito como igreja e como indivíduos. Que Deus nos avive. Que Deus agite o nosso espírito. Que Deus nos tire de um estado natural para um estado sobrenatural. Oh, nós oramos agora, ó Pai, oramos pelo Teu poder, oramos pela Tua misericórdia, oramos pela Tua compaixão. Sabemos que o Senhor opera tudo em todos, que o Senhor está realizando uma obra agora na nossa vida. Clamamos pelo Senhor. Oh, igreja, desperta, 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 igreja. Desperta. Oh, rachataralabai. Abra a tua boca, comece a glorificar a Deus, comece a adorar ao Senhor, comece a bendizer ao Senhor, comece a permitir que o Senhor agite o teu espírito, agite o teu interior, que o Senhor desperte o teu espírito. Ele está despertando, Ele está despertando, Ele está despertando agora. O Senhor está operando em nossos meios, o Senhor está operando entre nós. Ele está nos tirando de um estado natural para um estado sobrenatural. Os milagres vão acontecer, Senhor. Opera, cura, liberta, transforma. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. O que houve quando o Espírito de Cristo se agitou? A morte deu lugar à vida. E o que é isto? É avivamento. A ressurreição é avivamento. É reavivar. Senhor, aviva. Aviva. Queremos, Senhor, sair do nosso estado natural. Queremos entrar num estado sobrenatural. Pelo poder do nome que está acima de todos os nomes. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos. Desde já, nós te agradecemos. Espírito, derrama cada vez mais sobre nossas vidas. Espírito, derrama. Quero conhecer mais de ti. Queremos, Senhor. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Glória. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Pai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Erga as mãos. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia,
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo. Queremos viver. Quero viver algo novo. Eu quero viver algo Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, que nós vivamos o novo de Deus. Que nós possamos ter realmente o nosso espírito ardendo novamente. É o que nós pedimos. Leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós e toda a igreja de Cristo espalhado pela terra. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai.